Olá, pessoal! Estamos aqui no Observatório de Desenvolvimento Capixaba, tomando um cafezinho e pensando nas repercussões, nos pontos que acontecem no Espírito Santo, que impactam o desenvolvimento, né, Ednilson? E, Exatamente. sem dúvida nenhuma, essa semana, acho que predominou aí nas manchetes, foi a devolução da concessão da BR-101, né, da EPO-101, né, que impacta o desenvolvimento do Espírito Santo. E aí, Ednilson veio tomar um café aqui e falei, vamos lá, Ednilson, vamos começar a falar um pouquinho disso e a gente solta para discussão com os colegas. Ednilson, fala aí pra gente os motivos disso e depois a gente vai em termos de impacto que a gente pensa para a economia do Espírito Santo. Então, o Observatório do Desenvolvimento Capixaba é sempre preocupado com todos os fatos que vão impactar o desenvolvimento do Espírito Santo e esse claramente foi um deles. Sim. Esse claramente é um deles, né? Então, o que a gente precisa colocar? A entrega, né, a devolução do contrato de concessão, que inclusive o Ministério aceitou de forma amigável, ele traz um impacto muito significativo para a economia capixaba. E aí a gente precisa pensar, né, por que então que a empresa, tendo uma concessão aí de 25 anos, de alguns anos ainda pela frente, entregou esse contrato e não vai continuar fazendo a operação da duplicação e da operação e manutenção da BR-101? A alegação fundamental é que existe um desequilíbrio do contrato. Né? Então a gente sabe que num contrato de concessão é muito importante que haja um equilíbrio financeiro do contrato, ou seja, que a empresa não tenha prejuízo, que as pessoas não tenham prejuízo, que o usuário não tenha prejuízo, né? E aí a gente vê que muito claramente, de acordo com os processos que foram se levantando ao longo do tempo, havia um desequilíbrio financeiro do contrato em favor da empresa. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu especificamente na concessão da BR-101? A lógica aqui é que existe um cronograma de investimentos, um cronograma de obras que precisa ser entregue, e o contrato diz que à medida que essas obras atrasam, precisa haver uma penalidade à empresa no sentido de redução do pedágio. Isso. Por quê? Porque se ela não fez os aportes necessários, não fez os investimentos necessários, isso quer dizer que ela tem a parte da receita com os pedágios, mas não tem a parte dos custos e das despesas com os investimentos. A consequência geral é que a lucratividade, né, mais tecnicamente a TIR, eleva muito. Então ela opera com uma taxa de retorno super elevada em função de ter as receitas preservadas e não ter incorrido nos investimentos que precisam. Então, por uma demanda até do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas instalou um processo de fiscalização e ele observou duas coisas. As obras estão atrasadas. E estando as obras atrasadas, olhando para a tarifa, vê que a tarifa paga, que o pedágio pago, ele não levou em consideração esse atraso e permaneceu nos mesmos valores sem essa penalização. A NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é responsável pelo contrato, pela fiscalização, apresentou uma justificativa de que essa penalidade ia ser diluída nos últimos, em torno dos 25 anos. O que leva à ideia é o seguinte: quanto mais a empresa atrasar as obras, maior a taxa de retorno dela, porque a penalidade está ficando lá para frente. Né? Em função disso, o Tribunal de Contas da União se posicionou absolutamente contra esse tipo de procedimento e determinou de que as penalidades, a revisão tarifária e o cronograma do investimento fosse completamente reajustado, com muito peso agora no início para poder tirar as obras do atraso, compensar esse atraso, né? E aí, nesse caso, a empresa, observando que seria difícil recompor essa questão da lucratividade e do que ela entende, né, por viabilidade econômica do contrato, ela resolveu entregar
esse contrato de concessão e não mais atuando na duplicação e na manutenção da BR-101. Ednilson, nós agora estivemos envolvidos, toda nossa equipe do Observatório, no projeto de desenvolvimento regional sustentável do Espírito Santo, né? E todos nós vimos aí o quão importante é a infraestrutura para a atratividade de projetos para o Espírito Santo, né? No caso mesmo do Norte Capixaba, né, o último estudo que a gente fez e que a gente está aprimorando, né? Todos nós aí gostaríamos o tempo todo de entender mais os incentivos, né? No caso do Norte, a Sudene, a gente percebeu muito claramente, acabou a BR-101, acabaram praticamente os projetos, né? E aí, em termos de desenvolvimento para o Espírito Santo, implicações, vamos comentar um pouquinho aí para quem, né, vier assistir o nosso vídeo. É absolutamente importante isso que você levantou, porque o Observatório do Desenvolvimento Capixaba fez 2 trabalhos interessantes, um que discute o desenvolvimento regional, né, do Espírito Santo, e tem parte do estudo foi feito no Norte, e também tem o estudo dos incentivos fiscais, que também pegou essa questão da área da Sudene, no Norte do Espírito Santo, e ficou muito claro que os investimentos estão concentrados na BR-101. E é claro que as empresas fazem esses investimentos considerando a evolução e a melhoria da infraestrutura, que no caso é uma manutenção e a duplicação da BR-101. À medida que isso cessa, então a gente levanta incertezas, né? Como é que o investimento vem? Como é que o investimento pode ser atraído para o Espírito Santo sem confiança de que essa logística será melhorada? E a gente vê que as empresas, quando decidem ir para um lugar, ela leva em consideração vários fatores. Olhando pelo lado da política pública, a política pública de atração de investimentos precisa ser desenhada considerando o que as empresas esperam para vir para o lugar, né? E as empresas levam em consideração logística, infraestrutura de energia, mão de obra preparada, possibilidades de fazer pesquisas juntos com as universidades, com os institutos de pesquisa. Então, isso precisa ser considerado como um conjunto de coisas que aumentam o grau dessa região atrair novos negócios, atrair novas empresas. Os estudos mostram, né, inclusive do Observatório, mostram que o Espírito Santo atrai empresa fundamentalmente baseado em 2 desses elementos, que é uma BR, né, a infraestrutura da BR-101, e os incentivos fiscais, né, que a gente tem Sudene, tem Compete, tem Invest, né? Então as empresas consideram esses elementos como importante para decidir vir para o Espírito Santo e vir para o norte do Espírito Santo, fundamentalmente. Bom, a questão é que quando a gente tem essa questão da devolução do contrato, a gente está mexendo, né? Um dos pilares da atratividade pode ficar comprometido. E quanto mais demorar uma definição sobre isso, mais quem iria vir para cá dá uma pausa nessa decisão e espera para ver o que acontece. Isso quer dizer que ao longo do tempo, se isso demorar a ser resolvido, a nossa capacidade de atrair empresas vai diminuir e, nesse sentido, toda aquela trajetória de desenvolvimento esperada para o norte do Espírito Santo, né, toda aquela evolução esperada pode ficar comprometida nesse sentido. Ok. Ednilson, agora já caminhando para o fim do nosso bate-papo aqui, né? E agora? Quais são as estratégias? O que a gente vai ter que pensar e resolver o quanto antes para que a gente, né, garanta um pouco menos de incerteza nesse futuro aí da duplicação da rodovia, né, e garantir para os empresários, para a sociedade, que a gente vai ter um ambiente melhor, condições melhores no nosso estado em termos de infraestrutura, dado esse cenário que essa semana, né,
ficou aí claro e muito debatido aí, presente na vida dos capixabas. Como é que a gente vê isso? E agora? Então, se tem uma palavra que precisa ser norte, né, orientadora para a resolução dessa questão, é agilidade. Isso porque a resolução é complexa, porque envolve setores diferentes, né? Então, a gente tem o governo do estado envolvido, a gente tem a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a gente tem as licenças ambientais, né? Que aí está ligado à questão do IBAMA, a gente tem as desapropriações. Então, é um conjunto de institucionalidade que precisa agir rapidamente. Só que isso envolve outro contrato de concessão, isso envolve outra abertura de licitação, perspectiva, né, das empresas, de outras empresas que estejam interessadas, novos cálculos de pedágios, novas perspectivas de investimento, novos cálculos de investimento. A gente também tem que considerar a questão do contorno que precisa ser feito lá na reserva de Soretama. Então, todos os valores envolvidos precisam ser completamente repactuados. A definição ou a redefinição dos papéis, né? Qual o papel que a Eco 101 ainda terá? Qual o papel da Agência Nacional? Qual o papel do IBAMA? Qual o papel do Estado? Então, essa repactuação ela precisa ser a mais rápida, a mais ágil possível para que a gente não deteriore as expectativas empresariais em relação à questão de ter uma infraestrutura que atraia empresas para o Espírito Santo. E aí, vale a pena dizer o seguinte, para o Espírito Santo, ele tem que focar na oferta de uma infraestrutura que facilite a atividade das empresas. Não importa, né, como a gente diz, não importa se é Eco 101, Eco 102, Eco 103, Eco 200, não importa quem vai operar. O que a gente precisa é do serviço público de infraestrutura sendo ofertado da melhor forma possível, dentro de um cronograma respeitado, considerando também a que a gente chama de modicidade tarifária, ou seja, o usuário pagando pedágio por um serviço que ele está vendo acontecer, investimentos acontecerem, aí até aumenta a satisfação do pagamento. Agora, pagar, né, com obras atrasadas, então tem essa questão da insatisfação também do usuário. Então, a palavra que precisa ser colocada é agilidade para repactuar com todas essas instituições o que fazer aqui para frente, fundamentalmente para não comprometer a expectativa de desenvolvimento do Espírito Santo. Ok. Então, muito obrigada. Terminamos aí nosso bate-papo aqui rápido sobre, né, o tema da semana. E vamos continuar aí no Observatório com as nossas outras tarefas por aqui. Vamos. Um abraço. Tchau, abraço. Tchau, gente.